Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Ressurreição de Jesus. O título da segunda-feira, Seguimos o Senhor. E o versículo João 17:17, que diz, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E obrigado por tua palavra. Tu tens nos santificado com a tua palavra. Tens sedimentado a palavra em cada um de nós. Nós hoje andamos na verdade, porque o Senhor tem nos santificado na verdade. Tua palavra cada vez mais tem sido revelada e se tornado real para nós. Uma palavra cheia de espírito, cheia de vida, que tem mudado as nossas vidas, tem nos aproximado cada vez mais de Ti. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos todos os dias e faremos isso por toda a eternidade. Por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem mostrado para nós. Todo o Teu amor, toda a Tua misericórdia, a Tua graça sendo dispensadas a nós, criaturas tão pequenas, ainda assim, criaturas que o Senhor amou a ponto de entregar a própria vida. Nós não somos dignos, Senhor, e nunca o seremos, mas queremos também entregar nossas vidas nas Tuas mãos, de modo que a nossa vida, o nosso viver seja agora para Te agradar, para que o Senhor veja o fruto do Seu penoso trabalho e se alegre. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira e o versículo desta segunda-feira são muito importantes. O título é Seguimos o Senhor Jesus. E o versículo é Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No final da Bíblia, em Apocalipse, irmãos, nós vemos as primícias, que são os vencedores, aqueles que se encontrarem vivos e serão arrebatados na volta do Senhor. Você olha ali e vê uma característica, que eles são os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós achamos que vamos seguir o Senhor, por onde quer que ele vá, até o final, mas às vezes nós nos deparamos com situações e nós fazemos, talvez não como Pedro, não a ponto de negar o Senhor, mas nós preferimos seguir de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa vida natural. Nós escolhemos muitas vezes o que é melhor para nós. Aqui você deve se lembrar, porque segunda-feira está tocando nesse ponto, não é? Aqui Pedro, quando ele fugiu duas vezes, na verdade. A primeira vez foi quando capturaram o Senhor. Ali, quando ele percebeu aquela multidão, ele deu uma espadada ali na orelha, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e a hora que ele viu que a coisa não estava indo bem, tanto ele como os outros, eles fugiram. Só que ainda Pedro, irmãos, ele tentou, junto com João, seguir o Senhor. Só que aí entrou aquilo que o Senhor falou para Pedro, né? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, enquanto ele estava no pátio da casa do sumo sacerdote, o Senhor estava lá dentro sendo julgado injustamente. Durante toda a madrugada, por 3 vezes, Pedro, e diante de pessoas diferentes, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Quando inquiriram dele, você estava com ele. Até num trecho dos evangelhos, uma pessoa fala, estava sim, porque o teu falar te denuncia. Aí ele falou que tem um trecho, né, ele até praguejou. E nesse momento cantou o galo. E eu quero mostrar, irmãos, é que nós todos temos o coração, como de Pedro, de seguir o Senhor. Nós queremos seguir o Senhor até o fim. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos a mesma atitude de Pedro. Talvez, como eu disse, não de negar o Senhor como Pedro negou, porque ali Pedro era uma situação que ele estava temendo pela vida. Às vezes nós negamos o Senhor, ou às vezes nós deixamos de seguir o Senhor em situações bem menores do que essa que Pedro se encontrava. Quantas vezes nós deixamos de nos reunir por problemas com irmãos,
porque ouvimos coisas que nós não gostamos. Nós, muitas vezes, ou até diretamente, acontecem coisas na nossa vida e nós nos voltamos contra o Senhor. E quantas vezes também nós temos uma ideia do que é seguir o Senhor, algo que a gente aprendeu lá atrás e nós não largamos nunca. E se não for daquele jeito, nós não arredamos o pé, como a figura de um jumento, não é? Então tudo isso, irmãos, mostra o quanto o nosso homem natural não é confiável. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, no chamamento de Deus. Deus e a palavra de Deus, elas são confiáveis. Nós não. Você já deve ter ouvido que no final do Evangelho de Marcos, quando o Senhor ressuscita, e esse trecho, essa palavra só está no Evangelho de Marcos. Ali, no versículo 7 do capítulo 16, diz: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então, por que só no Evangelho de Marcos? Os estudiosos da Bíblia, eles entendem que o Evangelho de Marcos é aquele Marcos, João Marcos, né, que por causa dele houve aquela briga entre Paulo e Barnabé. Ele era parente de Pedro, ele passou grande parte da sua vida com Pedro e aprendendo a respeito das coisas de Deus, do reino de Deus com Pedro. Então, ele escreve o seu evangelho, os estudiosos da Bíblia entendem que, na verdade, ele escreve o seu evangelho e que esse evangelho, o evangelho de Marcos, seria o evangelho de Pedro, porque seria a história contada a Marcos por Pedro. E aí você vê apenas no evangelho de Marcos esse detalhe: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Então, quer dizer, nesse momento, Pedro foi lembrado nominalmente. Por quê? Porque Pedro, apesar dele ter pecado, dele ter pecado grave, ele negou o Senhor, apesar disso, nós podemos confiar no Senhor, no chamamento do Senhor. Não é porque você errou que o chamamento do Senhor está anulado. Não é porque você errou que a palavra do Senhor não vai ser cumprida. Lógico que para reverter as coisas nós temos o arrependimento hoje e o sangue de Jesus. Então não há caminho que nós não possamos avançar, desde que nós permaneçamos na palavra de Deus. E é a palavra de Deus, o próprio Deus, que é confiável. Então o chamamento, quando Deus chamou você pode ficar seguro. Romanos, Paulo fala que o chamamento de Deus é irrevogável. Só que perceba o seguinte: como então Deus vai contar com uma pessoa como Pedro, que já havia, durante o Evangelho, errado várias vezes e agora, enquanto o Senhor Jesus estava sendo interrogado, ele pisou, entre aspas, como a gente fala, pisou na bola. Como contar com uma pessoa assim? Aí é o ponto, irmãos. O nosso homem natural não é confiável, mas a palavra de Deus é. E o que a palavra de Deus está fazendo? João 17:17. É o que o Senhor orou ao Pai. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, santificar cada vez mais, sedimentar a palavra em nós, de modo que as coisas elas vão fluir pela palavra de Deus e não por nós mesmos. Então nós continuamos sendo pessoas que você não pode confiar no seu homem natural, mas a partir do momento que você vai sendo santificado e enchido com a palavra de Deus, você, na verdade, não você, a palavra de Deus que vai agir através de você, ela é confiável para fazer a obra de Deus. E é o que acontece com Pedro. Tanto é que depois, ali a gente vê em Atos, ele se levanta junto com os outros 11 e é ele quem dá o start, entre aspas, na pregação do Evangelho, falando a palavra profética, mostrando para as pessoas quem era Jesus, o que aconteceu com Jesus e o que as pessoas deveriam fazer a partir de agora. Nós estamos falando de o quê? 40 dias entre esse Pedro que se levantou, ousado, e aquele Pedro que negou o Senhor. O que aconteceu? Com o tempo ele melhorou?
Não, não é o tempo, é a palavra, irmãos. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. E precisamos cada vez mais mergulhar e ficar cheios da palavra para que ela seja sedimentada em nós e cada dia mais nós andemos na verdade. Quanto mais nós somos santificados pela palavra, mais do nosso homem natural, do nosso velho homem, das coisas que não são confiáveis, elas vão saindo. E cada vez mais o que vai permanecendo em nós é a própria verdade, é a realidade. Por isso, irmãos, vamos dar valor ao que o Senhor tem nos dado. Aliás, muito valor ao que o Senhor tem nos dado.